Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. E então, Bárbara, qual é o trabalho que você trouxe para a gente discutir na sessão de hoje? Conta para mim. Hoje eu trouxe um artigo brasileiro, artigo original do Hospital São Rafael da Redditor de Salvador, sobre o desempenho da medida do diâmetro do anel mitral, então, no diagnóstico da etiologia atrial da insuficiência mitral, ou seja, foi uma análise comparativa. A gente sabe que a insuficiência mitral funcional de causa atrial, uma valvopatia relevante no contexto, então, da fibrilação atrial, insuficiência cardíaca na ICFEP, com fração de ejeção preservada, que se caracteriza como? Pela dilatação do anel mitral, sem o comprometimento estrutural dos folhetos ou do aparelho subvalvar, ou seja, causas não primárias. A gente tem que saber, primeiro, a fisiopatologia dessa insuficiência mitral funcional atrial. A gente já falou aqui nessas lives nossas algumas vezes, que, primeiro de tudo, tem que ter a dilatação do anel mitral. Então, a dilatação do átrio esquerdo vai gerar uma dilatação do anel mitral, isso sem ocorrer o comprometimento estrutural dos folhetos e do aparelho subvalvar, como eu já disse. Existe um chamado fenômeno de hamstringing, onde existe, então, nesse tipo de regurgitação mitral funcional, uma restrição, então, do movimento do folheto mitral posterior, associado a um fenômeno chamado de bending, que é uma deformação, é uma flexão, então, do folheto posterior nesses momentos de tensão hemodinâmica. Então, o fenômeno de hamstringing, ele é caracterizado, então, a gente pode ver na figura, aqui o A é o normal, o B é o início de um displacement do anel posterior, e basicamente no C e no D que a gente consegue ver o folheto posterior, então, sendo que tendo uma restrição do movimento, certo? Além de ter essa deformação, então, ele fica para cima, ao invés de estar coaptando. E isso, o que isso é importante? Porque muitas vezes a gente olha um paciente com insuficiência mitral atrial funcional e vê esse jato excêntrico que a insuficiência mitral funcional causa, excêntrico de erosão posterior, a gente fica sem saber se tem um prolapso, qual que é esse motivo, ou então a gente olha a parede ali correspondente àquela parede ali para ver se é um componente isquêmico, por que será que está causando essa coisa? E a gente sabe, então, que existem fenômenos, então, na insuficiência mitral atrial que contribuem para isso, que é o quê? O hamstringing, que é uma restrição, então, da movimentação do folheto mitral posterior, além dessa dobradura. Além disso, existe um tethering atrial, ou seja, que é um deslocamento posterior do anel em resposta ao aumento do átrio esquerdo. Então, ele antero-posterior e lateralmente, ele se dilata, então existe falha de coaptação, além desses fenômenos que acontecem no folheto posterior. Então, o chamado bending, eu peguei esse artigo do Jornal de Cardiologia,
que fala muito bem do bending, que é o quê? Vocês podem ver aqui nessa figura aqui, que o bending positivo, aquele folheto posterior do anel mitral que está dobrado, que dobra imediatamente e é repuxado para dentro do ventrículo, ele gera uma falha de coaptação muito maior e uma regurgitação mitral funcional muito mais presente do que aqueles pacientes que não têm o bending, ou seja, não tem essa flexão do folheto posterior. Então, ele se estica e coapta normalmente. Então, o chamado bending atraiu a atenção dos pesquisadores devido a essa morfologia distinta do complexo da válvula mitral, caracterizada, então, por um folheto mitral anterior, então, achatado, tentando coaptar, e o folheto posterior, então, amarrado, resultando, então, num jato de regurgitação mitral excêntrico, como a gente vê aqui nessa primeira figura de cima, em direção à parede posterior do lado esquerdo. Então, qual que é a importância disso? Pacientes com esse bending, com essa flexão do folheto posterior, têm resultados piores do que aqueles sem essa flexão. Então, é esse ângulo aqui que é muito fechado e que é uma flexão mesmo, que impede que o folheto anterior encontre o posterior. E qual que é a relevância clínica, então, da gente estudar assim, o diâmetro do anel mitral como um dos recursos para a gente saber se a insuficiência mitral é funcional, atrial é funcional ou não atrial. Aumento da prevalência da fibrilação atrial e CFEP, ressalta a importância dessas estratégias diagnósticas acuradas. Insuficiência mitral funcional atrial, então, está associada a maior mortalidade nos pacientes com FA e CFEP. Além do potencial terapêutico cada vez maior com as intervenções que, como controle de ritmo, tem mostrado, então, potencial, então, para reduzir a frequência. Então, como é que foi o estudo? O desenho do estudo foi, obviamente, feito no Brasil, um estudo observacional de corte transversal de 109 pacientes diagnosticados com uma regurgitação mitral moderada ou grave, num período de mais ou menos 2 anos, no Hospital de Referência de Salvador, e eles usaram um aparelho muito bom da GE, o E95, com ecocardiograma transesofágico. Então, a escolha do transesofágico para avaliação da regurgitação mitral parece óbvio, mas é porque ele é superior mesmo na avaliação anatômica e funcional da válvula mitral. Então, como é que foi medida? A dimensão do anel mitral intercomissural foi avaliada em seu diâmetro, através da dimensão linear do corte, então, intercomissural, no esôfago médio a 60 graus. Então, foi uma medida linear. Foram incluídos, então, pacientes com insuficiência mitral moderada ou grave. Eu queria falar que essa figura aqui não é do artigo, esse artigo eu peguei de outro trabalho, mas é mais ou menos isso daí que foi feito. Foram excluídos pacientes com regurgitações mitrais discretas ou que têm próteses, obviamente, e foram 25 pacientes com etiologia atrial de regurgitação e 84 pacientes de etiologia não atrial. E foram 2 avaliadores que fizeram essa classificação da regurgitação mitral. Então, quais são os diagnósticos de insuficiência mitral funcional de causa atrial? Primeiro, a gente tem que ter um anel valvar mitral dilatado. Então, nos livros, a gente tem um consenso que um anel maior que 35 milímetros na sístole, no corte parasternal longitudinal, a gente já começa a considerar como um anel dilatado. Ausência de doença valvar primária, obviamente. Deve haver uma dilatação do ato esquerdo, ou seja, nessas regurgitações mitrais atriais funcionais, o volume indexado tem que ser maior que 42 ml por metro quadrado para ser considerado, então, diagnóstico, com uma função ventricular, então, preservada, ou seja, maior que 45% pelo método de Simpson. Então, vocês têm que pensar que aquele paciente que a gente pega no ambulatório, que pega internado, com fibrilação atrial de longa data, a gente mede o anel está dilatado no parasternal longitudinal, os folhetos estão bons, aparentemente bons, tem uma dilatação da esquerda e função ventricular normal, a gente já pode começar a pensar que essa regurgitação mitral é de causa atrial. Bem, as características demográficas desses pacientes do grupo atrial e do grupo não atrial foram bem interessantes. O que foi a diferença entre esses 2 grupos? Primeiro, a idade. Os pacientes do grupo
atrial, então, são mais velhos e tem mais fibrilação atrial. E, além disso, as mulheres foram as mais acometidas da causa atrial. Então, principalmente, a idade, mais velhos e com fibrilação atrial, são pacientes que são mais suscetíveis, obviamente, à regurgitação mitral atrial funcional. Os achados ecocardiográficos, então, esse estudo fez basicamente medidas do anel linear naquele corte comissural de 60 graus ao transofágico. E além da medida linear, eles indexaram. Então, existe uma tendência para todas as pessoas, então, de indexar tudo, para que seja mais personalizada aquela medida, né? A medida linear do lado esquerdo foi feita, além do volume, e a fração de ejeção em relação à E' desses pacientes foram medidas. Em relação aos valores, então, indexados, a média, então, do diâmetro do anel mitral indexado pela área de superfície corporal do grupo não atrial, então, foi de mais ou menos 19,3 milímetros por metro quadrado. Enquanto que no grupo atrial, esse valor do diâmetro indexado foi, obviamente, maior, de 21,6 milímetros por metro quadrado. Parece pouco, de 19,3 para 21,6, mas foi estatisticamente significante. Então, é uma medida relevante que a gente pode começar a pensar em medi-la, se indexar. A gente consegue, então, ver a acurácia, então, diagnóstica dessas curvas ROCs para avaliação, então, da etiologia atrial. Quando o anel mitral não é indexado, ou seja, a gente faz aquela medida simples, essa medida tem uma capacidade discriminatória moderada, ou seja, uma área abaixo da curva de 0,66. Já quando a curva ROC mostra com a medida indexada, através da superfície corporal, existe uma maior acurácia diagnóstica, ou seja, uma área abaixo da curva de 0,77. Então, a partir da análise da curva ROC, identificou-se, então, o valor de corte ótimo, de 20,8 milímetros por metro quadrado. Então, é esse o objetivo do estudo, fazer um ponto de corte de 20,8 milímetros por metro quadrado para o grupo de regurgitação mitral funcional atrial. Então, quando a gente faz essa medida e indexa se superior a isso, aumenta a chance desse paciente ter uma regurgitação funcional, então, atrial, com sensibilidade e especificidade de 67,9%. Então, essa é a figura central que mostra, então, que o desempenho do diâmetro do anel mitral no diagnóstico da etiologia atrial tem uma acurácia limitada quando é uma medida simples, e quando o anel mitral é indexado para a superfície corporal, obviamente, porque um paciente é grande, o outro é pequeno, não existe como saber se 35 para todo mundo é aumentado. Esse valor de corte é muito, assim, relativo, né? Então, se a gente indexa esse anel mitral, o desempenho, existe um desempenho muito melhor, um desempenho moderado ainda, mas muito melhor se não indexar, para discriminação diagnóstica da causa atrial. Importante notar que a função ventricular nos grupos, o grupo atrial tem uma fração de ejeção média de 56% e mais ou menos 7%, ou seja, a preservação da fração de ejeção do VE é uma característica marcante do grupo atrial, com diferença estatisticamente significativa. E, então, o estudo chega à conclusão da importância da indexação, ou seja, não apenas melhora, então, a acurácia na detecção das alterações do anel mitral, mas ajusta as medidas às características individuais dos pacientes. Um paciente grande com um paciente pequenininho, eles têm esse ajuste personalizado, então, uma avaliação mais padronizada e representativa. Então, é muito bom em populações heterogêneas, como a nossa. E pode ter implicações importantes na prática clínica, diferenciando, então, o diagnóstico entre etiologia atrial e não atrial da insuficiência mitral. O que o estudo conclui e quais as implicações clínicas? Então, a indexação do diâmetro no anel mitral melhora a identificação da etiologia atrial, ou seja, dá uma melhor acurácia diagnóstica. Ele dá uma abordagem integrada, ou seja, o uso em algoritmos diagnósticos disso aí amplia mais a precisão no diagnóstico, e esse valor de corte de 20,8 milímetros por metro quadrado
e aumenta a sensibilidade, especificidade, né, do que o anterior para 67,9%. Obviamente são necessárias mais pesquisas, mas também já é um indicativo que a gente pode usar esse número para ajudar a corroborar nos nossos achados, na nossa percepção do diagnóstico ali de atrial ou não atrial. É isso. Muito bom, um trabalho, não só um trabalho brasileiro, como um trabalho local aqui de Salvador, né? São amigos aqui de Salvador que publicaram esse trabalho na revista do DIC, mostrando que a gente também está atento aqui ao que sai de legal na revista do DIC, do nosso Departamento de Imagem Cardiovascular, e que traz luz aí, joga luz num parâmetro que normalmente é negligenciado na avaliação diagnóstica, né, da etiologia da insuficiência mitral, e que, quem sabe, pode ter um valor interessante na diferenciação da regurgitação mitral funcional atriogênica de outros tipos de regurgitação. O diâmetro, lembrando que o diâmetro avaliado no trabalho não é o diâmetro anterior-posterior que a gente mede na janela parasternal longitudinal, no transtorácico. Aqui foi um estudo de transesofágico usando o diâmetro intercomissural, né? Então, que vai de uma comissura a outra da válvula mitral. Então, é mais difícil a gente garantir o ângulo, né, o plano adequado no torácico, mas no esofágico essa medida é super fácil de ser feita e com certeza pode agregar aí na diferenciação da etiologia da regurgitação mitral. Muito bom, hein? Obrigada por nos acompanhar no Echo Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Echo Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.